Vamos entender melhor como é que acontece, o que acontece, melhor dizendo, com a plataforma. Depois que essa decisão for integralmente cumprida no país, a gente tem a informação de que até o final de hoje, deste sábado, portanto, o X sai completamente do ar, né? Todas as operadoras são informadas e têm que cumprir a decisão. Conversamos agora com o Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia, é ele que vai nos dar essa resposta. Tudo bem, Arthur? Obrigada por mais uma vez estar com a gente hoje. Está causando uma confusão danada, né? Porque a gente fala, bom, então acabou, é isso, adeus, não vai existir mais Twitter, né? É possível se pensar numa suspensão e depois no retorno dessa plataforma, a depender do que o plenário do Supremo Tribunal vá decidir posteriormente? É dessa forma que a gente deve imaginar a situação do X aqui no Brasil? Olá, boa tarde. Eu senti pela sua abertura que você está com saudades já do X, do Twitter, né? É porque tem uma coisa diferente no X. Quem usa há muito tempo sabe que tem humor diferente, tem meme, brincadeira, e a gente usa muito para informação. Tem muita gente que usa para desinformação, né, Arthur? Mas aqui, nós jornalistas usamos para justamente colocar nossos pontos de vista, as nossas matérias e ter essa interação com o público. Não, sem dúvida, é um canal super importante, mais de 20 milhões de brasileiros utilizavam mensalmente, então é uma perda, cada um com o seu uso, né? Alguns negócios construíram comunidades, divulgavam ali os seus produtos, os seus serviços, muitas pessoas se informavam, então dependendo de quem a pessoa seguia, era uma espécie de newsletter pessoal, então é difícil saber o que vai acontecer agora, porque essa decisão, como vocês estavam discutindo há pouco, ela pode inclusive escalar ainda, ela tem novas frentes, né? Essa confusão toda que aconteceu com o VPN, com o envolvimento da Starlink, eu acho que nas próximas 24 ou 48 horas nós teremos novas notícias que podem ser ainda maiores envolvendo todo esse desenvolvimento da Starlink. Então, quer dizer, dependendo dessa compreensão do plenário, se tudo isso retroagir, se tudo isso voltar, vai ser uma situação extremamente delicada. Agora, se tudo isso permanecer, também temos uma série de imbrólios aí que ficam travados, né? Como a própria questão da Starlink, que hoje é super importante no Brasil. Ô, Arthur, eu queria entender melhor como é que acontece o processo de bloqueio dessas contas, né? Porque a gente está vendo algumas pessoas dizem que estão com o Twitter funcionando. O meu já hoje de manhã já não estava rolando, né? Já não estava atualizando. De que forma se dá o atendimento de uma decisão como essa? Bom, olha só, isso está previsto lá no Marco Civil da Internet, então a Anatel que recebe, né, essa notificação, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, e aí a Anatel ela emite um ofício que vai para cada um dos 20 mil provedores no Brasil. Bom, o que esses provedores fazem, né? Eles estabelecem a conexão dos usuários, das pessoas, a minha conexão, a conexão de qualquer brasileiro que esteja usando dentro da sua empresa, dentro da sua casa, no seu smartphone. Então nós temos que lembrar que quando a pessoa digita, por exemplo, x.com lá no navegador ou abre um aplicativo, aquele dispositivo está tentando fazer conexão com esse servidor da operadora e ele é que vai fazer o link, então, com o servidor do X. O que acontece? Todos esses provedores colocam nas suas listas de sites disponíveis que o X está banido, está fora do ar. Então, esse é um procedimento que acontece, tem inúmeros sites, por exemplo, de download ilegal de filmes, músicas, que estão nessa lista de banimento, e aí o que acontece é que quando você tenta acessar, não vai para lugar nenhum, justamente porque o endereço está bloqueado. É como se fosse uma rua que fosse fechada. Então, a partir dali você não consegue acessar. A Clarissa Oliveira está em São Paulo e tem pergunta também. Clarissa. Boa tarde, obrigada pela presença aqui no Agora CNN. Eu gostaria de perguntar a respeito especificamente dessa fatiamento da decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? Como que vocês enxergam aí essa separação? Porque não é que ele tomou uma decisão somente com base na recusa da empresa em ter representação no Brasil e seguir os trâmites convencionais. Tudo foi fatiado e muitas dessas medidas são consideradas polêmicas pelos próprios ministros. Por exemplo, essa questão da Starlink, o método de intimação. Isso, na sua avaliação, enfraquece a decisão do ministro em relação ao que ela poderia ser se ela tivesse seguido um trâmite mais convencional?
Boa tarde, Clarissa. Eu entendo que enfraquece, porque, bom, um dos indícios é exatamente o que aconteceu ontem em relação à VPN, e também já tem uma solicitação da OAB para fazer a revisão dessa multa de R$50 mil. Então, só essa necessidade de voltar atrás em relação ao download de aplicativos de plataformas de VPN, me parece que a decisão ela foi sendo construída sem determinados pontos serem checados ou sem pensar nessas consequências secundárias. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos por partes aqui. Primeiro, em relação às multas, que, como você falou, acumulam hoje um montante maior do que R$18 milhões. Bom, qual foi a solução encontrada? Então, vamos atribuir que a Starlink deve ser responsável, já que o sócio é o mesmo, então tem essa solidariedade entre CNPJs. Isso não está previsto na Constituição, na legislação brasileira em ponto algum. Então, quer dizer, para resolver uma questão, parece que a decisão foi tomada de uma forma precipitada e errada, porque não existe essa solidariedade entre CNPJs. Do outro lado, com relação à VPN, a mesma coisa. A impressão que fica é que, bom, a resposta rápida é bloqueia o X no Brasil, a resposta imediata é, mas dá para usar VPN. Bom, então vamos também bloquear VPNs e todos os aplicativos que oferecem VPNs. Então, o que eu quero dizer com isso no final das contas? Tem uma série de sutilezas jurídicas e sutilezas técnicas que não foram levadas em conta, e aí você começa a construir essa fragilidade e começa a ir e vir para tentar contornar aquilo que não deveria ter sido feito na origem. Batendo especialmente nesse ponto das VPNs, não tem nem como monitorar isso. Então, falando aqui do ponto de vista estritamente técnico, falando aqui da tecnologia, você não consegue monitorar que usuário que está usando VPN para qual endereço que ele está apontando, porque o princípio da VPN é justamente estabelecer privacidade. Então, mesmo com essa multa estabelecida de R$50 mil, a pergunta que fica é, mas como que isso será monitorado se tecnologicamente não é possível? Então, do ponto de vista técnico, essa decisão é inócua na avaliação do senhor de tentar monitorar Exato. de alguma forma? Exato, o ponto é exatamente esse. Então, do ponto de vista técnico, você pode colocar, você tem uma multa estabelecida hoje de R$50 mil para quem tentar acessar o X através de VPN. A única que tecnicamente isso não existe. A pessoa está usando VPN, a única coisa que você consegue saber é que ela está usando VPN. Agora, o que ela está acessando, para onde está sendo apontado esse tráfego, essa informação não pode ser acessada. Então, me parece, do ponto de vista estritamente técnico, é exatamente o que nós já tivemos no passado, quando a Justiça solicitou da Meta, do WhatsApp, o conteúdo de mensagens, quando você tem criptografia ponto a ponto, não há armazenamento de mensagens. Ou seja, é uma falta de compreensão de como a tecnologia funciona. Agora, Arthur, eu queria que você explicasse um pouco como é que esse mundo da tecnologia vinha acompanhando essa possibilidade, né? Porque esse embate entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes já ocorre há meses, já se falava nessa possibilidade, ainda que muita gente não acreditasse, né, que ele fosse chegar a essa decisão de suspender, de fato, o funcionamento do X no país. É claro, lembrando, por um descumprimento, né, questiona-se eventuais excessos da decisão, mas Elon Musk também descumpriu com a legislação brasileira, quando não indicou um representante legal no país. Dito isso, como é que foi, primeiro, o acompanhamento, né, de vocês que trabalham com tecnologia, que são especialistas desse embate, e qual foi a reação, né, desse setor diante dessa decisão final de suspender o X do país? Olha, um olhar com grande preocupação, porque visivelmente esse conflito, ele foi escalando, né? Então, o que nós estamos vendo aqui, eu costumo dizer que é o seguinte, tem dois pontos que eu acho que são fundamentais, e eu mencionei isso aqui na CNN ainda na sexta-feira. Me parece que ambos os lados, em alguma medida, conseguiram o que queria. O Elon Musk provando o seu ponto, que ele pode descumprir
por exemplo, a necessidade legal de ter um representante no Brasil e que, como a empresa é dele, ele toma as medidas que achar melhores. E do outro ponto de vista, o STF, no papel do Alexandre de Moraes, tentando estabelecer um limite, um limite legal, dizendo aqui no Brasil quem manda são as leis brasileiras. Então, é um conflito de poder. E esse tipo de conflito ele vai ficar cada vez mais comum, infelizmente. Por quê? Porque as empresas de tecnologia hoje são mais poderosas, são mais influentes do que muitos dos governos, e aí elas se chocam justamente com regulamentações, com legislações e com particularidades locais. Mas, infelizmente, essa questão, em vez de ser tratada através do diálogo, foi tratada através do enfrentamento. Então, o olhar é de muita preocupação, porque isso pode começar a se tornar corriqueiro com inúmeras outras plataformas. Agora, como é que você vê... Desculpa, já. Eu já cheguei em você. Você falou sobre legislação também, um ponto importante, né? A gente tem um Congresso Nacional que está fechando os olhos, né, para tratar dessa questão de regulamentação de redes, PL de fake news, não quer tratar do assunto porque há uma resistência muito grande, há uma confusão também, principalmente ali dos grupos mais ligados à extrema-direita, quando se fala de liberdade de expressão. Há, de fato, uma divergência muito clara no Congresso Nacional que não consegue levar o debate de uma forma saudável adiante, né? Como é que você enxerga essa inércia, né, dos nossos congressistas, do nosso parlamento, diante de um debate que é tão atual, tão importante, tão relevante, né, visto o que está acontecendo agora? E tão influente em todas as nossas vidas, né? Não só no convívio social, no fluxo de informações, como os negócios são feitos. O ponto central aqui é o seguinte, existe um vácuo. Então, isso que você traz, que o legislativo não está cumprindo o seu papel, a consequência direta é essa judicialização. Porque a questão ela não desaparece pelo fato dela não ser tratada pelo legislativo. Os conflitos aparecem. Então, eles estão escalando justamente porque não há um framework, não há um ambiente regulatório que trate isso. Então, quer dizer, é histórico o fato de que a tecnologia avança muito mais rápido do que o debate legal, mas o fato é que esse vácuo está piorando tudo isso. Então, sim, tem uma corresponsabilidade. Em outras partes do mundo, nós vemos o debate muito mais avançado, a ver o que aconteceu nesse ano na União Europeia, em que nós temos uma série de medidas justamente para contrabalancear esse fato de que as empresas de tecnologia elas buscam ficar o mais neutras possíveis justamente para ter a menor responsabilidade, a menor contrapartida. Mas o fato é que em outros lugares, volto a citar a União Europeia, esse debate já está muito mais avançado em comparação com o que não está acontecendo aqui no Brasil. Larissa. Arthur, eu gostaria de tratar com você um pouquinho o caso específico da Starlink, porque tem uma operação aí que é representativa aqui no Brasil, é significativa, e houve aí essa decisão do ministro Zanin de reforçar esse bloqueio das contas da companhia. Qual poderia ser o impacto caso o Elon Musk decida também pavimentar de alguma forma uma suspensão da atuação da empresa aqui no Brasil? O impacto seria desastroso. Então, é esse ponto que eu mencionei na primeira resposta que nós podemos ter aí uma consequência ainda mais drástica nas próximas 24, 48 horas pelo seguinte. Nós temos aqui um cenário muito inédito. De um lado, nós temos uma plataforma, que é o X, que então é bloqueado em território nacional. Algumas pessoas vão falar, puxa, mas é uma rede social, então a importância é secundária. Só que aí o que acontece? A partir da hora que ela precisa sair do ar, quem notifica isso é a Anatel, e a Anatel notifica todos os provedores. Só que aí tem uma coisa absolutamente inédita, que um desses provedores chama-se Starlink, que é uma empresa que oferece acesso à internet através de satélites, então é uma solução completamente diferente dos outros provedores, e ela é utilizada especialmente em áreas remotas, em situações críticas. Para exemplificar, inúmeros territórios na região amazônica, comunidades que vivem de forma afastada, onde não chega cabeamento, onde não chega 4G, 5G, e principalmente no agronegócio, em grandes propriedades que precisam se conectar, que precisam utilizar essa tecnologia para agricultura de precisão. Bom, passadas as 24 horas que a Anatel deu para as operadoras, nós vamos ter que entender o seguinte, e aí, será que a Starlink tirou o X do ar? Ou será que o Elon Musk avisou que a Starlink também vai bater o pé?
E a pergunta que fica é: o que vai acontecer daí para frente? Continuarão as contas bloqueadas ou, de repente, o Brasil também vai ficar sem Starlink? E aí eu te digo que esse conflito pode ficar muito mais complexo, porque daí não estamos falando simplesmente de uma plataforma, mais uma vez não minimizando a atuação do X, mas nós podemos ter um cenário daqui a alguns dias em que simplesmente algumas localidades do Brasil vão ter um apagão de acesso à internet, caso, nesse momento, o que a Starlink fez foi o seguinte: ela já divulgou que ela vai continuar oferecendo seus serviços no Brasil de forma gratuita, até que essa situação não se resolva. Mas a pergunta é: será que a Starlink vai bloquear o X? E caso não bloqueie, qual vai ser o entendimento a partir daí? Então, quer dizer, são próximos capítulos muito preocupantes. Longe de terminar essa novela. Arthur, tem alguma outra rede já funcionando parecida minimamente com o Twitter? O X, no caso, o antigo Twitter? Bom, olha só, eu sei que você está procurando uma alternativa. Tem o Blue Sky, que é razoavelmente parecido, mas tem poucos usuários. E aí tem o Threads, que é aquela plataforma que o Elon Musk, que o Mark Zuckerberg, que a Meta lançou, que é um Ctrl-C, Ctrl-V do Twitter, que quem tem Instagram praticamente criou a conta de forma automática, mas o que os números apontam é que não tem tanta gente assim que usa. Então, quer dizer, vamos ver se vai acontecer vamos ver se vai acontecer uma coisa tipo WhatsApp, Telegram, quando cai o WhatsApp, mas, para ser sincero, eu acho difícil. Tá bom, Arthur Igreja conversando com a gente, ele que é especialista em tecnologia. Muito obrigada, um bom trabalho. Obrigado igualmente, até a próxima.